vou repetir aqui uma coisa que eu aprendi nos meus estudos a respeito do Apocalipse. E isso foi com o maior de todos os pregadores do livro das profecias finais. Ele costumava dizer, e aqui vamos colocar até entre aspas, para chamar a atenção para essa frase: vai dominar o mundo quem souber o Apocalipse. Fecha aspas. Tal como aconteceu lá com o José no Egito. Vocês lembram dessa história, né? O faraó teve aquele sonho, 7 espigas magras comendo 7 espigas gordas e continuando magras. 7 vacas magras comendo 7 vacas bem gordas e continuando magras. Foi quando José decifrou o sonho, dizendo ao faraó que depois de 7 anos de fartura, viriam 7 anos de fome sobre a terra. Que ele tratasse de juntar todos aqueles bens, que superlotasse os celeiros do Egito, porque todas as nações da terra viriam bater às portas do Egito para comprar alimentos. Então o faraó lhe perguntou: o que é que eu tenho de fazer agora? E o José respondeu: nomear um governador que tenha visão ampla para pôr tudo isto em prática. Então o faraó declarou: bem, se eu tenho que nomear um aprendiz de feiticeiro, então nomeio logo o feiticeiro. E aí nomeou José, que depois do faraó passou a ser a figura mais importante do Egito. Então, quem souber Apocalipse, mas souber mesmo, sem charlatanismo, sem demagogia, vai dominar o mundo. A nação que souber Apocalipse dominará as demais. Por quê? Porque todas virão bater à sua porta, como bateram à porta do Egito, lá no tempo de José. Chegamos a esta evidência. Isto mostra a importância extraordinária do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Então, vamos estudar o Apocalipse, porque Jesus está voltando. E o mundo como está, não há mais quem aguente. É a fome, é o medo do amanhã, é a doença, é o desespero, é a desigualdade, a injustiça, a canalice, a traição, a hipocrisia, tudo isso misturado. E é hora de acabar com tudo isso. E quem vai acabar com tudo isso? Jesus, nosso Senhor, que graças a Deus já está voltando para a nossa libertação. E afinal, o Apocalipse é do próprio Jesus, e Jesus não pode falhar. Jesus, meus irmãos, nunca mentiu, nem jamais brincou com estas coisas tão sérias para o bem de todos os seus filhos da terra. Ora, Moisés, vocês se lembram, né, de Moisés? Então ele recebe do próprio Jesus, que apareceu como aquele Jeová no Velho Testamento. Por quê? Porque jamais ninguém viu Deus. Ninguém viu mesmo, mas viu Jesus. E Jesus, Moisés viu. E Jesus lhe deu as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E o 4º mandamento é justamente o sábado sagrado.
Pois se Moisés recebeu a lei de Deus para ser cumprida, teria de fazê-la cumprir. Muita gente não gostaria, mas era a lei de Deus. Aí pensa, depois então Deus se arrepende e manda substituir o quarto mandamento e altera os próprios mandamentos por intermédio de quem? Convenhamos, se fosse ainda por intermédio de Moisés, nós poderíamos até aceitar, mas não através de qualquer outro homem. A imutabilidade da lei marca o pensamento de Deus. É imutável, porque é perfeito, não tem que se modificar. São os 10 mandamentos legítimos, são aqueles que estão no Êxodo, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, lá no Pentateuco de Moisés. Tudo mais é invenção do homem. Lamentamos e lamentamos muito, mas não podemos fazer por menos. Nós não estamos aqui para atacar ninguém, mas temos que apresentar a verdade da Bíblia com a verdade da história. E não basta dizer que sabe Bíblia, tem que saber história universal ou geral. Para quê? Para fazer a ligação entre a profecia e o fato. A profecia está na Bíblia, os fatos estão nos livros de história, seja história universal, geral, como você quiser, mas história. Um bom livro de história, não os livros de história da carochinha, né? Estamos falando de história, a ciência chamada história, que vem confirmar a profecia. Então, nós aqui estamos estudando o Apocalipse pela interpretação histórico-profética, porque a verdade é esta. Nada de devaneios, nada de ficar, eu acho. Não. Você acha? Então, prova aqui com o argumento da história. Está aqui. Então, o seu achar, achou bem. Mas eu acho que é porque isso, viajar na maionese, não nos leva a nada, não é? Então, a gente pode até dizer que fica aqui registrado, então, o protesto. Sim, o protesto de Moisés, o velho Moisés, o legislador hebreu. Não é este o mandamento que está na Bíblia. Falsificaram os mandamentos que eu recebi das mãos do Cristo. Então, temos que restaurá-lo. Não há outro jeito. Isso é o próprio Moisés falando. Nós até deveríamos, ter colocado aqui, entre aspas, este dizer de Moisés, mas podemos repetir para ficar bem claro, para ficar bem martelado mesmo e entrar uma vez por todas na nossa cabeça. Vamos lá, abre aspas. Não é este o mandamento que está na Bíblia. Falsificaram os mandamentos que eu recebi das mãos do Cristo. Então, temos que restaurá-lo. Não há outro jeito. Fecha aspas. E, obviamente, o espírito do velho Moisés está aí trabalhando, lutando para consertar as coisas que os homens bagunçaram. E nós vamos com ele. Não é assim? Fomos acompanhando Moisés lá naquela época, espiritualmente, falando, nós espíritos, claro, não foi
este corpo aqui, vamos, né? Porque há pessoas que a gente fala assim, né? Que a gente acompanhava Moisés naquela época, mas olha e fala assim, pô, mas você não tem tantos anos assim, né? Até como aquela passagem que está na Bíblia, que Jesus diz lá que antes de Abraão ele já existia. Aí as pessoas falam, mas você não tem nem 40 anos ainda, como é que... E Abraão já faz séculos e séculos que morreu, como é que você conheceu Abraão? Ora, conheceu espiritualmente. E nós estamos falando aqui espiritualmente. Moisés nos conhece espiritualmente e nós conhecemos Moisés espiritualmente. Por isso, onde Moisés aparece, o povo de Deus vai atrás, porque sabe que ele vai levá-lo aos braços do Cristo. Está certo? E amanhã nós daremos continuidade no nosso estudo aqui, na nossa conversa sobre o Apocalipse de Jesus. Até lá e um fraternal abraço.